Transformada em tabu no Congresso, a reforma tributária ganha força agora, diante do anúncio de que o PMDB vai apresentar uma proposta concreta até o mês de abril. O deputado Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB na Câmara, anunciou que o projeto está sendo elaborado por um grupo do partido que tem o deputado Edinho Bess, de Santa Catarina, como coordenador. Para debater o tema, convidamos os deputados Celso Maldana, do PMDB de Santa Catarina, e André Moura, do PSC de Sergipe. Deputado Cacildo Maldana, como é que o senhor vê, o senhor acha viável? Porque se há duas reformas que têm se mostrado difíceis de aprovar, até de votar aqui na casa, são a reforma tributária e a reforma política, não é? O senhor acredita que seja viável este ano votar a reforma tributária? Com tantos conflitos de interesse? Para mim, a minha opinião pessoal, se fosse falar da reforma política e da reforma tributária, a reforma política eu tenho certeza que ela vai evoluir e vai ser aprovada esse ano. Tanto a comissão, que já foi instituída a comissão especial aqui na Câmara com 41 membros e também no Senado com 12 membros, com certeza até o final do primeiro semestre chega a ser a conclusão e no segundo semestre se vota uma reforma política, até porque o Poder Judiciário está legislando por omissão do Congresso Nacional. A reforma tributária, inclusive eu fiz parte, nós tínhamos aqui na legislatura passada o Sandro Mabel como relator. Foi trabalhado um ano na reforma tributária e passou na comissão especial também e não houve consenso entre os líderes, pressão dos governadores para levar para o plenário. Então eu vejo a reforma tributária com mais dificuldade. A proposta não passou nem na comissão. Não, na comissão especial, na legislatura passada, ela foi aprovada, que tinha como presidente Antônio Palocci e o relator Sandro Mabel. Mas não chegou. Não foi para o plenário. O problema é que os líderes, não houve a dificuldade. Consenso, né? A dificuldade é encontrar um consenso nos líderes para levar para o plenário, para votar a reforma tributária. Então é um assunto muito polêmico e eu vejo com muita dificuldade. Ainda bem que o meu partido, agora o PMDB, nomeou algumas prioridades. Primeiro, a reforma política. Segundo, a reforma tributária. E nós estamos trabalhando, como nosso colega Edinho Bess era o vice-presidente da Comissão Especial na legislatura passada, nós estamos apresentando o Edinho Bess para ser o nosso presidente dessa comissão, que depois vai ser decidido, ele já está como coordenador, já fizemos encontro com toda a bancada do PMDB, já discutimos a reforma política com Michel Temer, já discutimos a reforma tributária, eu particularmente consegui sensibilizar o nosso líder, Henrique Eduardo Alves. O terceiro tema, que é mais polêmico ainda, que é as mudanças no Código Florestal Brasileiro. Vamos estar reunidos essa semana, os 79 deputados do PMDB, com o nosso ministro Wagner Rossi, com o relator Aldo Rebelo. Queremos fechar a questão, o PMDB na questão do Código Florestal. E o quarto assunto é a saúde, emenda 29, e o quinto assunto é a segurança pública. Mas agora que está em foco aqui é a reforma tributária. Vamos ver se o PMDB apresenta ali um projeto de consenso dentro da nossa bancada para levarmos para os outros partidos e ver se conseguimos evoluir na questão da reforma tributária. Eminente deputado, qual é a sua opinião? O senhor acha viável aprovar uma reforma tributária este ano na Câmara com tantos conflitos? Por exemplo, existe nessa proposta do deputado Sandro Mabel, deseja-se acabar com a cobrança do imposto na origem, passar a cobrar, que é o certo, no destino da mercadoria, quer dizer, no momento da transação. Isso São Paulo se insurge contra. Tem se insurgido contra. O próprio governador de São Paulo, então, que era o Zé Serra, na última vez que a proposta foi formulada aqui, trabalhou contra. Não permitiu nem que fosse votada. Verdade, lógico que o governador José Serra trabalhou defendendo o Estado de São Paulo, lógico, que é a maior concentração de indústrias. Os interesses do Estado.
Logicamente que isso toda a população brasileira é consciente que é injusto você cobrar um imposto na origem. Uma grande empresa ou indústria compra, por exemplo, a matéria-prima e já está pagando a tributação na sua origem, quando na verdade ela vai pegar essa matéria-prima, vai transformar no produto final, para depois de transformar no produto final, comercializar, vender, para poder receber com 30, 60, 90, 120 dias. Enquanto na origem ela já deixou lá toda a carga tributária que ela teve que pagar. Então o Estado de São Paulo, lógico que é o maior prejudicado, mas nós temos que pensar no país como um todo. E é muito injusto essa questão do ICMS ser cobrado na origem, ele tem que ser cobrado no destino, mesmo porque permite, não é, ao cidadão a pagar quando ele já está comercializando o seu produto e também vai beneficiar os estados que não têm um grande potencial, um grande parque industrial, como é o caso de São Paulo. Mas eu acredito muito, apesar de ser um tema muito polêmico, a questão da reforma tributária, mas ela é importantíssima para o nosso país. É importante, primeiro, para a população como um todo, para o cidadão brasileiro. Nós sabemos que hoje o Brasil é o país que tem a carga tributária mais onerosa do mundo, mais pesada do mundo. Para que nós tenhamos uma ideia, a carga tributária do nosso país hoje ela é 8 vezes mais pesada, mais onerosa do que dos Estados Unidos. Um país que oferece uma condição muito melhor à sua população. Então isso tem que ser revisto. Nós temos que trabalhar por uma reforma tributária mais justa para poder também ser mais justa com os municípios brasileiros, porque nós sabemos que é nos municípios que nascem os verdadeiros problemas, é no município que nascem os problemas e é lá que nós temos que encontrar as verdadeiras soluções. E não é justo que de tudo que é arrecadado no nosso país, 65% fique concentrado na União, 22% fique concentrado nos estados e apenas 13% fique concentrado nos mais de 5.500 municípios brasileiros. É cruelmente injusto. Muito injusto. Para o senhor ter ideia, no ano passado, de janeiro a novembro de 2010, o governo federal arrecadou mais de 1,3 trilhões de impostos, o governo federal. E desses mais de 1,3 trilhões, apenas 3,9 bilhões foram repassados para os municípios, para os mais de 5.500 municípios. Então isso faz com que os municípios fiquem cada vez mais reféns da vontade dos governos estaduais, do governo federal e os prefeitos sem ter autonomia própria para administrar os seus municípios. Cada vez mais os municípios recebem o ônus, mas não recebem o bônus. O município hoje, por exemplo, dá só um exemplo aqui, a questão do Programa de Saúde da Família. O município hoje recebe do governo federal R$3.000 para poder repassar para um médico que trabalha no Programa de Saúde da Família. Quando, na verdade, nenhum médico vai para nenhum município do interior brasileiro para receber R$3.000 para dar uma carga, uma jornada de trabalho durante toda a semana. É uma média de 7, 8, 9 mil reais. E quem tem que pagar essa diferença? O município. Mas como o município suporta isso? Se nós não temos... A maioria não suporta. Não suporta. Com 13% do arrecadado para dividir com mais de 5.500 municípios. Então, a questão da reforma tributária é importante para os municípios, é fundamental. É importante para o cidadão para deixar de ser tão oneroso e deixar de penalizar tanto o brasileiro, principalmente os que ganham menos. Porque aqui a injustiça ainda é maior no Brasil. Porque é o imposto indireto que pega os mais pobres. Pois é, quem ganha mais paga menos, quem ganha menos paga muito mais, né? Quem ganha menos paga algo em torno de 53% do que recebe o salário mínimo, paga quando vai fazer a sua compra, vai fazer o seu supermercado, vai fazer o seu mercadinho. E a maioria do que percebe é para alimentação. É para alimentação. É diferente de quem tem um salário alto. O cidadão que ganha 20, 25, 30 mil reais, quando ele vai fazer a sua compra, o seu supermercado do mês, que ele paga uma carga tributária de 53% em cima do mercadinho dele, isso no salário dele, no total do salário dele, não pesa tanto. Mas no cidadão que ganha um salário mínimo, que gasta praticamente... Ou mesmo 2 salários mínimos. Ou até mesmo 2 salários mínimos, ou 3 salários mínimos, Exato. O que ganha praticamente para poder... É só para alimentação. Alimentação. E paga disso 53% de carga tributária, isso é muito injusto. Então isso tem que ser revisto na reforma tributária. Agora, sabemos que é um tema polêmico, sabemos que há uma guerra dos estados. Enquanto no nosso país nós tivemos um imposto único para toda a federação e o imposto ele continuar sendo de uma legislação própria de cada estado, nós vamos continuar tendo uma guerra fiscal cada vez maior, a sonegação cada vez maior e fazendo com que isso não haja um entendimento maior para a reforma tributária sair do papel. Deputado Celso Maldanha, o senhor sabe desses conflitos de interesse
que tem viabilizado a aprovação da proposta de reforma tributária aqui no Congresso. O senhor acha que será possível aprová-la este ano aqui? Como eu falei inicialmente, quando eu cheguei aqui na primeira legislatura, eu estou agora na segunda legislatura, eu era bem mais otimista. Só que é uma questão de honra. A reforma política, a reforma tributária hoje são imprescindíveis. O colega colocou muito bem. Qual é o tipo de reforma tributária que nós queremos? Primeiro, não pode aumentar mais ainda, teria que baixar a carga tributária. O PIB hoje, 35%, 36% do PIB hoje, quer dizer, a carga tributária das mais altas do mundo, considerando que não tem os serviços essenciais, por exemplo, na saúde, na educação, gratuito, como tem em outros países desenvolvidos. Tem países que têm a carga tributária mais alta, mas tem tudo de graça, né? Saúde, educação, etc. O que nós não temos aqui, segurança. Então, por isso que nós temos que fazer uma reforma tributária para baixar a carga tributária, e foi provado aí que as desonerações que aconteceram, foi desonerado a linha branca, IPI, setor automotivo, e a arrecadação não caiu. Então, se fizer uma reforma tributária onde todos participam, acho que tem condições sem prejudicar a arrecadação, né? Sem prejudicar a arrecadação e baixar a carga tributária. Com isso, automaticamente, aumenta o movimento. Aumentando o número de contribuintes. Com certeza, né? Então, é o tipo de reforma tributária. Quer dizer, teria que baixar a carga tributária, pagar menos impostos, né? Com isso, aumentaria mais o movimento, aumentaria a arrecadação. E outra que era discutir o Pacto Federativo, quer dizer, a distribuição, né? O colega colocou bem. Hoje é injusto, e nós aprovamos aqui, vamos dar o exemplo do pré-sal, por exemplo. Nós estávamos tirando, nós achamos que é injusto, quer dizer, todo o Rio de Janeiro para o Espírito Santo, nós queríamos distribuir melhor, todos os municípios participar dos royalties do pré-sal e do petróleo, né? E o nosso presidente, o ex-presidente Lula, vetou. Então, acho que hoje é muito injusto a distribuição dos recursos, principalmente eu que fui 3 vezes prefeito de um pequeno município, eu sei a dificuldade. Hoje aqui em Brasília tem mais de 100 prefeitos, toda semana. Eu saí do gabinete agora, tinha 20, 30 prefeitos, quer dizer, os prefeitos desesperados na situação, inclusive com ameaça até de se não pagar agora as emendas de 2007, 8 e 9, ser cancelados os empenhos. Então, estamos muito preocupados, né, com essa centralização dos recursos aqui na esfera federal. Então, teria que fazer uma reforma tributária também para distribuir melhor os recursos, né? E hoje, quem mais paga imposto é o pobre, como foi bem colocado, é o pobre que paga o imposto, entende? Porque o empresário só repassa, né? Então, eu acho que cobrar no consumo, mas tem que baixar a carga tributária, principalmente sobre os produtos de primeira necessidade, a cesta básica, por exemplo, teria que ser isentar a cesta básica. Isso é uma proposta também que nós temos dentro da proposta que vamos apresentar pelo PMDB, a isenção dos produtos da cesta básica. Eu acho que teria que isentar para favorecer aquelas pessoas, como foi colocado bem aqui. Um que recebe um salário mínimo gasta 80% no mercado. E quem recebe mais de 10 salários mínimos gasta menos. Então, acho que tem que melhorar o sistema tributário aqui no nosso país, diminuir a burocracia, simplificar mais, né? Criar imposto direto. Exato. Não é verdade? Criar imposto direto que possa ser distribuído com aqueles que ganham mais e não com os que ganham menos, não é? É verdade. Agora, deputado André Moura, o senhor acha possível obter um consenso na Câmara, por exemplo, em torno de uma proposta? Olha, o consenso é difícil. Como disse aqui o deputado Celso, pela experiência dele de segundo mandato, eu estou chegando na casa agora, mas o consenso é muito difícil, até mesmo pela guerra de interesses, pelo conflito, cada parlamentar defendendo o seu Estado, claro, e cada um defendendo a característica do seu Estado. Como já dissemos aqui, por exemplo, os parlamentares de São Paulo, eles são contra, não na sua maioria, mas na sua totalidade não, mas na sua maioria sim, contra a questão do ICM no destino. Eles defendem o ICM na origem. Já conversei com vários colegas de São Paulo. Então, o conflito é grande por conta dos estados. Agora, nós temos que entender
que a reforma tributária ela é fundamental para o nosso país. Do mesmo jeito que a reforma política, que está mais avançada, com as comissões já formadas, já se discutindo, já se trabalhando, é necessário que a Câmara também deflagre esse processo, que na verdade já iniciou na legislatura passada e que não foi colocado em prática no plenário, na votação no plenário, por conta exatamente desse conflito de interesses entre os estados. Agora, enquanto esse conflito existe e que a reforma tributária se arrasta e não sai do papel, quem está mais sofrendo, e nós temos que ter consciência disso, é a população brasileira, principalmente os mais humildes, os mais necessitados, que, na verdade, é a grande maioria do nosso país. E a economia nacional, a economia, que reclama isso para se modernizar, não é? Pois é, para que nós tenhamos uma ideia... A economia brasileira precisa se modernizar e isso é um empecilho, porque é um sistema embaraçoso. As empresas têm que montar verdadeiras divisões jurídicas para defender seus interesses, por causa do sistema antiquado que nós temos aí, não é? Nosso sistema é de... É que tem um assunto polêmico agora. Obsoleto e antiquado. Nosso sistema é praticamente da década de 60, da época ainda de Delfim Neto, ministro da Fazenda. 66, a última reforma tributária. Quando a criação do ICMS. Só que a criação do ICMS no nosso país, o país tentou se copiar os moldes europeus, mas na verdade ele foi na contramão dos moldes europeus. A prova maior disso é a questão do imposto na origem e o imposto arrecadado no destino, né? Então é uma reforma tributária. Nos Estados Unidos e na Europa é no destino. É no destino. Então é uma reforma tributária arcaica, realmente, que nós precisamos rever o mais urgente possível, como eu já disse anteriormente, para poder ajudar a população, principalmente os mais humildes, os mais carentes. Na nossa região, por exemplo, no Nordeste do país, sou de Sergipe e já tive a oportunidade, como deputado Celso aqui, de ser prefeito. Fui prefeito 2 vezes do município chamado Pirambu, do litoral norte do estado. Então, eu defendo muito a questão do fortalecimento do município, porque eu sei que é no município que surgem os problemas. A gente não vê nenhum noticiário... O velho Ulisses Guimarães dizia que ninguém mora no estado. Pois é. Mora na sede do município. O problema a gente vê no noticiário. No estado de Sergipe aconteceu tal problema. Mas quando você vai ver, ele aconteceu em algum município. Ele não foi no estado como um todo. Então é lá que nós temos que encontrar a solução. E também encontrar a solução exatamente para aquilo que nós já discutimos aqui, para as pessoas que ganham menos e quem paga mais. O imposto tem que ser direto, o imposto tem que ser objetivo. O imposto, por exemplo, da cesta básica, como disse o deputado Celso, a cesta básica tem que ser isenta do imposto. Os itens que compõem a cesta básica tem que ser isento. Mas na cesta básica, por exemplo, se tiver o queijo, é um produto já que não é tão importante, mais sofisticado. Não importa, mas a criança precisa ter o queijo, a criança precisa ter o biscoito, a criança precisa ter uma boa alimentação, porque nós estamos preparando essas crianças para o futuro do nosso país. Então, a isenção da cesta básica, como vai defender o PMDB, eu tenho certeza vai defender também o meu partido, o PSC, é de fundamental importância, porque é dessa maneira que nós vamos conseguir, aí sim, resgatar o que está perdido há muitos anos, principalmente das classes mais humildes. No Nordeste do país, por exemplo, nós sabemos que, estatisticamente, 56% do bolsão de pobreza do país está concentrado no Nordeste. Então, se 56% está concentrado só na nossa região, que é o Nordeste do país, você imagine o quanto essa carga tributária é onerosa para quem mora no Nordeste do país, já que 56% do bolsão de pobreza do Brasil está concentrado no Nordeste. Então, é a concentração de riqueza na mão de poucos, e enquanto os muitos estão sofrendo. E esses muitos que estão sofrendo é quem mais paga os impostos, e aqueles que mais arrecadam, que mais ganham, é quem paga a menor carga tributária no nosso país. Agora, deputado Celso Maltana, o senhor acha que vai ser necessário reproduzir todo aquele ritual, quer dizer, reconstituir uma comissão especial para tratar da reforma tributária, designação de novo relator, aquela coisa toda? Infelizmente, sim, com certeza. Vai se formar uma comissão especial novamente para discutir esse assunto, porque é um assunto tão importante e tem que envolver a sociedade civil organizada, tem que envolver as associações empresariais. Ela não avançou muito também, a reforma tributária, porque a questão da seguridade social, né? Houve uma preocupação muito grande,
porque foi criado muitas contribuições, né, depois da Constituição de 88, por isso que está tudo centralizado hoje na esfera federal. Porque o que vai para os municípios? É o Fundo de Participação dos Municípios, que sai do Imposto de Renda e do IPI, né? E o governo aí criou contribuição social sobre o lucro líquido, criou Confins, criou muitas contribuições e isso aí não é compartilhado, né? Então, a grande questão é como é que vai ficar nessa reforma tributária esses recursos para a Seguridade Social. Tem uma preocupação muito grande nesse sentido aí para a saúde, para os aposentados, enfim, para a assistência social. Então, essa questão aí que tem que aprofundar mais, por isso que não evoluiu muito. E até hoje não se definiu o conjunto de recursos específicos para a saúde. É uma Exatamente. Coisa ainda a se definir. Tem a emenda 29, mas nenhum governo quer aprovar a emenda 29 porque outra aumenta polêmica. Os recursos. Né? Os municípios são obrigados, estão cumprindo com a legislação, aplicar no mínimo 15%, hoje chega em torno de 22%, 23% a média no país, que os municípios estão colocando na saúde. Os estados têm que colocar 12%, não estão colocando 12%, só 6 estados do Brasil que colocaram no passado 6%, 12% na saúde. Então não estão querendo regulamentar a emenda 29, porque vão ser obrigados a aplicar 12%, e a União teria que botar 10%, e hoje não chega a 6% o que a União está botando na saúde. Então isso também é um tema que nós estamos abraçando. O próximo tema, depois do Código Florestal Brasileiro, vamos reunir toda a nossa bancada para discutir essa questão da Seguridade Social e a questão da regulamentação da emenda 29. Mas a União teria que colocar mais de 100 bilhões. Verdade. Se fosse para cumprir a emenda 29. E é por isso que o governo não quer, o governo federal, porque é um novo dispêndio grande de recursos, né? Nem os governos dos estados também têm muito interesse na aprovação da emenda 29, porque hoje o que há de claro realmente é a obrigação dos municípios, e os municípios estão cumprindo, porque os municípios são aqueles que são mais perseguidos. Se eles não cumprirem, aí vem o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, quando é recurso federal, para punir o prefeito. Então o prefeito está lá cumprindo o seu papel. Como disse o deputado Celso, na saúde você aplica lá os 15%, municípios, na grande maioria, aplicam bem mais do que os 15%, chegam a aplicar 22%, 23%, porque tem que investir mais para poder cumprir, não é? E poder oferecer uma boa saúde oferta razoável, de saúde para a sua população. Os governos dos estados não têm nenhum dispositivo que obrigue e determine o percentual que ele tem que investir na saúde. Então, o governo do estado investe o quanto quer, da maneira que quer, do jeito que quer. O governo do estado deixa, na verdade, que os municípios arquem com as despesas, porque é aquele problema que aqui nós já discutimos anteriormente. Os problemas surgem no município. Então, se o problema da saúde é no município, não é problema do estado. Alguns pensam assim. E isso o deputado tem razão, apenas 6 estados no ano passado investiu os 12% que é obrigatório dos estados. Já a União, não. Então, enquanto a emenda 29 não for aprovada, a União vai continuar sem ter nenhuma obrigação de nenhum percentual mínimo para investir na saúde e deixando o problema cada vez mais sob a responsabilidade dos municípios. Então, os municípios dependem muito para sobreviver para o futuro da aprovação da emenda 29, da questão de ser revisto o Pacto Federativo, de uma reforma tributária mais justa, porque senão os municípios, aqueles que não têm outras fontes de arrecadação, como um bom parque industrial, que a maioria dos municípios brasileiros não tem, que não tem os royalties do petróleo ou de algumas mineradoras, e vivem basicamente do FPM e do pouco ICMS, são municípios que estão predestinados à falência. Os prefeitos vão se tornar, já estão se tornando na verdade, e cada vez mais vão se tornar apenas pagadores da folha de pagamento, porque hoje até se pagar a folha está se tornando difícil para os municípios brasileiros. Nosso tempo está praticamente esgotado. Agora, o senhor colocou outro tema que é ainda mais complexo do que a reforma tributária, que é a repactuação do Pacto Federativo. Verdade, exatamente. Aí é que envolve conflitos de interesse da União, dos estados, dos municípios. Na verdade, um tema puxa o outro, né? Aí mais complexo ainda, né? O deputado Maldana quer dizer alguma coisa? Não, apenas dizer que esse é o nosso foco deste ano, a reforma política, a reforma tributária, e esperamos que todos os parlamentares se sensibilizem pela importância, porque se o presidente Lula
e o presidente Fernando Henrique não fizeram a reforma política nem a reforma tributária, esperamos que agora com a nossa presidente Dilma e que o Congresso Nacional tudo abrace essas duas causas e que nós possamos aprovar a reforma tributária e a reforma política aqui nessa legislatura. Olha, eu queria aqui agradecer a presença dos deputados Celso Maldana, do PMDB de Santa Catarina, e André Moura, do PSC de Sergipe. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.